Abra sua Bíblia mais uma vez, querido irmão, irmã, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler do 27 ao 30. Filipenses 1, 27 a 30. Diz assim a palavra de Deus: Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora, ainda agora, ouvis que é o meu. Amém. Atenção, viajantes do ano 2022. Apertem os seus cintos e se preparem, pois teremos muita turbulência à frente. Muitos já ouviram essas palavras dos comandantes, quando você está num voo, e eles avisam que haverá turbulência no voo. É isso que nós queremos falar aqui nesta manhã. Muitas vezes esse aviso nos assusta quando nós estamos dentro de um avião. E às vezes parece que o avião entrou nas ruas de Juiz de Fora, né? Começa a balançar todo, né? É assim que acontece. Mas nós estamos iniciando, irmãos, um ano que promete ser um dos mais difíceis já vividos pela humanidade. No Brasil, nós teremos uma polarização política nunca vista, pode ter certeza, que causará terríveis divisões e até mesmo ódio nas famílias, na igreja e na nação. E a verdade é que ninguém sabe aonde tudo isso vai chegar. E além disso, nós temos aí as questões da pandemia, que nunca se resolve, causando restrições a nossas liberdades, causando medo, insegurança, e afetando inclusive a nossa adoração a Deus, os nossos cultos, porque sempre aparece uma cepa nova, desconhecida, e mesmo aqueles vacinados com 2, 3 doses, estão sendo infectados por um vírus desconhecido até hoje. Isso tem causado fortes impactos econômicos, políticos, em todas as nações do mundo, e causado um estresse muito violento na vida das pessoas. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. A vida vai se tornando cada dia mais difícil, uma carestia desenfreada alcançando todas as nações do mundo. Nós vemos as divisões causadas entre as famílias e muita incerteza quanto ao futuro. Ano novo, segundo dia, primeiro domingo, ninguém sabe o que nos espera. E nesse panorama, irmãos,
uma coisa pior ainda, é que muitos têm abandonado a própria fé, a fé cristã, a fé bíblica, a fé que nos foi legada por tantos que nos antecederam nessa caminhada. Algo espantoso. Mas nesse panorama, aqueles que conhecem a revelação bíblica, aqueles que creem nessa palavra inspirada, segue mais tranquilo, tem mais segurança. Acabamos de participar de 2 sacramentos e o da ceia, aquele sacramento onde Jesus promete que aquele que participa do seu corpo, do seu sangue, tem a vida eterna. E coisa maravilhosa podermos iniciar o ano dessa maneira, vendo renovadas sobre nós as promessas do Senhor. Mas tudo isso, irmãos, nós sabemos que vai seguindo um plano traçado por Deus, de que de fato vai surgir um governo mundial. Leia Apocalipse 13, você vai entender. Leia Daniel, aquele monstro, aquele quarto animal que se levanta aí diante dos nossos olhos. Nada vai se deter, nada, porque é profecia bíblica. O que nós temos que fazer como cristãos é entender o que é que a palavra de Deus nos diz para esses dias. Isso é algo assustador, mas ao mesmo tempo, como eu disse, consolador, porque nós somos a geração, irmãos, que estamos vendo a Bíblia, as profecias bíblicas, se cumprirem diante dos nossos olhos de uma maneira tão clara, que só não enxerga os incrédulos, ou quem diz cristão, mas não conhece a revelação bíblica, não lê a palavra, não estuda a palavra. Tudo está caminhando segundo o propósito de Deus. Deus não perdeu o controle. E quando nós lemos Lucas 21, verso 25 a 28, ouça bem o que Jesus diz nesses versículos. Ele diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Lembrando que mar e ondas aqui é uma representação das nações. As nações estão agitadas, as ondas estão se quebrando. Jesus diz: haverá homens que desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Mas, então, quem sabe é complemento, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A nossa esperança e a nossa certeza. Se nós somos crentes verdadeiramente maduros, nós olhamos para todo esse panorama, mas olhamos além, para essa promessa gloriosa. Então se verá o Rei dos Reis vindo em poder e glória. Que esperança maravilhosa, irmãos. Esse texto que nós lemos, irmãos, ele traz para nós algumas exortações que são muito importantes e válidas para estes dias, para que nós tenhamos uma direção de como viver, do que Deus exige de nós nesse tempo. Tempos sombrios e desafiadores para a fé cristã.
Eu coloquei como título: a graça de Deus que nos foi concedida em Cristo, ou oportunidades que Deus concede para vivermos verdadeiramente a nossa fé, de uma maneira que vai glorificar a Deus nestes dias, de maneira que vai exaltar, que vai levar pessoas a olharem para cima. Aliás, tem um filme aí, dizendo não olhe para cima, né? Se você não viu, pode ver que é bom. Mas a Bíblia diz que a gente precisa olhar para cima. Por isso, olhando esse texto, irmãos, nós vemos que a primeira oportunidade que Deus está nos dando à sua igreja, nestes dias sombrios, é viver acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Pense bem nisso, esse desafio para a sua vida. Viver, ou a palavra aqui, se portar como cidadão, como cidadã dessa nação, Brasil, como alguém que glorifica a Deus pela sua vida, vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, esse Evangelho que é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é poder e salvação de Deus. Portai-vos como cidadãos, diz a palavra, esse viver aí significa isso. Vamos mostrar para essa nação, para esses que estão desesperados, sem esperança, desanimados, abatidos, sem perspectiva, que nós temos uma esperança viva em nosso coração. Precisamos honrar o Evangelho, irmãos, mostrando os efeitos que esse Evangelho provoca na vida de uma pessoa quando encontra Jesus. E a Bíblia diz que tudo se faz novo. Mas nós temos visto tantas pessoas se declarando cristãs, mas continuam com o seu modo de vida pecaminoso, longe de Deus, negando a verdade bíblica. Líderes que estão se afastando da fé cristã, que estão negando o Evangelho, conforme foi pregado, ensinado e chegou até nós. Mas a exortação da palavra é a oportunidade nesses dias, e a graça de Deus que nos é concedida, é nos portarmos, não da maneira que esse mundo, mas nos portarmos como verdadeiros cidadãos dos céus. Porque aqui mesmo nessa carta, no capítulo 3, versículo 20, Paulo vai dizer: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Somos cidadãos brasileiros, mas acima de tudo nós somos súditos de um reino eterno. E essa nossa posição está acima da nossa posição como cidadãos brasileiros. Mas como viver de modo digno do Evangelho? Nesse mundo do século 21, o que é ser um cristão bíblico? Já que tantas pessoas, de maneiras tão diferentes, estão se dizendo cristãs. Paulo nos dá aí algumas orientações. Acompanhe aí na sua Bíblia, capítulo 2. Paulo vai falar do amor fraternal, da humildade. Viver de acordo com o Evangelho, ser digno é viver o amor fraternal, o amor entre irmãos, a unidade da igreja. Precisamos viver nessa unidade em torno da palavra, não em torno do que eu acho, que eu penso, que eu gosto ou não gosto, mas em torno da palavra.
O desafio dos nossos dias é mostrar ao mundo que nós somos um só povo, que nós temos compromisso um com os outros, que nós temos compromisso com a verdade bíblica, que a verdade bíblica é, de fato, a prioridade máxima da nossa vida. Muitos estão abandonando a igreja institucional para seguirem líderes que se multiplicam de uma maneira, numa velocidade tão grande. Cumprindo a profecia de que haverá uma grande apostasia antes da volta de Jesus, ou do aparecimento do anticristo. Seguindo líderes que estão preocupados com eles mesmos, com seus próprios impérios que estão construindo, que estão ensinando coisas que não estão na Bíblia, mas que tiram da sua cabeça. E gente seguindo esses líderes e abandonando a igreja. Prega um falso evangelho que aceita tudo, um falso amor, um Cristo que ama, mas que não muda nada. Que evangelhos terríveis estão pregando por aí, irmãos. Jesus é amor, amor, amor. Terrível. É só olhar o que Jesus prega em sua palavra. Portanto, viver de maneira digna, precisamos reavivar esse amor fraterno, a unidade da igreja, a humildade que há em Jesus Cristo. Aí no capítulo 2 ainda, a partir do versículo, o exemplo de Cristo na humilhação. O Evangelho nos faz humildes e não soberbos. Esse negócio de eu sou cabeça e não sou cauda, isso é coisa do inferno, apesar de estar escrito na Bíblia, né? É distorcer. Como toda heresia, né? Distorção da Bíblia, né? Mas o Senhor nos chama para sermos humildes, mesmo tendo a esperança que nós temos, mesmo sabendo o que está acontecendo, o que vai acontecer, mesmo sabendo que nós somos eleitos de Deus. Não é para orgulho, vaidade, mas é para humildade. Porque Deus resolveu nos amar como nós somos. E isso deve trazer humildade ao nosso coração. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Depois Paulo vai falar, desenvolver a salvação com temor e tremor, aí no versículo 12. Você foi salvo pela graça, continua vivendo pela graça, mas Deus está te dando mais uma graça, de você se portar de modo digno, de você se crescer na sua salvação. Crente que para apenas na graça salvadora é muito deficiente. Deus coloca diante de nós desafios para que a nossa fé seja cada dia mais provada e sejamos aprovados e cresçamos mais e mais. Versículo 15 diz, olha, 14, fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual nós devemos resplandecer como luzeiros, luzes deste mundo. Brilha Jesus, brilha em mim, preservando a palavra da vida, que é a Escritura Sagrada. Viver acima de tudo, de modo que glorifique a Deus, a Jesus,
que glorifique esse evangelho escrito, pregado, e não um novo evangelho que muitos estão querendo colocar aí. Por isso, irmãos, nós falamos no início, se prepare, porque virão dias difíceis, porque vamos sofrer todos. Se você viver dessa maneira, você vai sofrer todo tipo de oposição, oposição física, moral, intelectual, pode ter certeza. O seu modo de vida vai chocar muita gente. Mas lembre-se dessa exortação do apóstolo Paulo, essa exortação que tem motivado, irmãos, milhares dos nossos irmãos através da história a viver para a glória de Deus, neste mundo corrompido pelo pecado, e não negar a fé bíblica. Acima de tudo, irmãos, e acima de todos, deve estar o nosso compromisso com o reino de Deus, com a nossa adoração, não abandonar a adoração, não deixei de congregar, diz a palavra. Esse é um compromisso que precisamos ter com o reino, é viver de modo digno, viver uma vida de oração, de comunhão, ouvir e obedecer a palavra pregada, participar dos sacramentos, sem dúvida devem ser as prioridades para a nossa vida nesse próximo ano, com todas as oposições que houver. Mas a segunda oportunidade que o Senhor nos concede, a segunda graça, Ele diz: olha, lutem juntos pela fé evangélica, com um só Espírito, como uma só alma. A exortação, a oportunidade de vivermos em unidade, já falei. Porque a unidade cristã, irmãos, está sendo destruída de forma sistemática, violenta. Vemos pastores se apostatando da fé bíblica, coisa que eu nunca tinha visto, negando as verdades bíblicas fundamentais, mas dizendo-se cristãos, sinceros, um bom discurso, boa palavra. Estão trocando a fé bíblica por ideologias humanistas que colocam o ser humano no centro e tira Deus, põe Deus na periferia. Não é mais a vontade de Deus, não é mais o projeto de Deus, não é aquilo que está revelado na Bíblia, mas aquilo que eu sinto, que eu acho, que eu penso, ou que o fulano disse, o fulano Beltrano pensou. E assim aceito todo tipo de pecado, e fica tudo bem, e a igreja continua existindo. Você lê Apocalipse, aquele texto que fala das duas testemunhas, os cadáveres são deixados na praça, é o que está acontecendo. O cadáver você vê ele esticado, não tem vida. E aquela profecia se refere a isso. A igreja continua existindo, mas é um cadáver espiritual. A palavra e os sacramentos já não têm vida, não têm poder. É só a gente entender a palavra. Irmãos, algo nunca visto antes. Deus, a sua palavra são desprezados de maneira terrível dentro da igreja. Padrões bíblicos de comportamento são desprezados aí fora. Porque a filosofia dominante
diz: o que importa é ser feliz, bem ser feliz. Mensagem vazia, que não leva a felicidade nenhuma, pelo contrário, leva ao desespero. Como enfrentar tudo isso, irmãos? Somente com a unidade do povo de Deus. Precisamos entender que nós temos uma só fé, um só batismo, uma só esperança, um só Espírito, um só Senhor. Essa unidade precisa crescer entre nós. Precisamos nos amar uns aos outros. Da mesma forma que somos amados por Deus, a prioridade nossa é o povo de Deus, é a família da fé. Porque, irmãos, a grande luta hoje é pela fé e pela preservação da Bíblia como a única regra de fé e prática, única. Essa é a grande luta destes dias, porque cada um vai ler a Bíblia, vai ler do jeito que quer, e vai dizer: eu sou um cristão, você que não é. Como nós podemos entender isso? Entenda a fé. Nós somos uma igreja que veio da Reforma, há 500 anos. A igreja retornou para a Bíblia, e nós fazemos parte dessa igreja reformada. Estamos no Brasil há 160 anos. Hoje a catedral faz 60. Hein? Hoje a catedral faz 160. Hoje a catedral no Rio de Janeiro faz 160 anos. Então é uma igreja que não nasceu que ontem. Nós temos um evangelho que está sendo pregado durante 160 anos por irmãos que viveram antes de nós e preservaram esta fé. E não a coisa que alguém vem ensinando por aí, como se fosse novidade, tivesse descoberto a pólvora, né, Jefferson? Que coisa horrível. Precisamos lutar pela fé bíblica. É a fé que está aqui, é a fé que tem sido defendida pelos reformadores, e não as novidades que vêm por aí. Precisamos dizer que essa palavra é inerrante, é infalível, é suficiente para a salvação de todo aquele que crê. Pregador muito famoso aí, né? Está dizendo que a Bíblia é insuficiente. Que apostasia! Apesar de todos os seguidores que tem. O importante é ser fiel, irmãos, e não se sentir bem, e não ser feliz, mas é ser fiel. A Bíblia é uma autoridade objetiva, fora de nós. As pessoas hoje estão vivendo com uma autoridade subjetiva que está dentro dele. É o que eu penso, e pronto. Mas o que a Bíblia pensa de você, do seu comportamento e da sua vida? Por isso, além de ser um tempo de unidade, de exortação para vivermos juntos, é um tempo de separação também. Porque nem todos os caminhos conduzem a Deus, irmãos. Nem todas as religiões levam a Deus, nem todas o cristianismo que está aí leva a Deus. O único caminho continua sendo Jesus Cristo e a sua palavra revelada. Não tem outro caminho. E isso vai causar separação entre pessoas que se dizem cristãs, entre pessoas que se dizem irmãs. Porque você não poderá caminhar com gente que nega a autoridade da Bíblia, que nega a suficiência da Bíblia, que nega a autoridade de Jesus Cristo. Você não poderá caminhar. Vai ser sempre de separação também.
Temos cuidado, irmãos. Precisamos ter coragem de discernir e denunciar os falsos profetas. Jesus disse que eles iriam surgir. Jesus, uma das coisas que me chama mais atenção no sermão profético é essa advertência. Cuidado, para que ninguém vos engane, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e maravilhas. Cuidado, porque não são os sinais e as maravilhas que dizem de um profeta, mas é a fidelidade à palavra. Não o sucesso de igrejas, de mega igrejas ou de impérios eclesiásticos, mas é a fidelidade à palavra. Segunda exortação é esta: lutar juntos, ombro a ombro, lado a lado, com aqueles que professam Jesus Cristo como Senhor único e a sua palavra como regra de fé e prática única. Mas uma terceira exortação ou oportunidade ou graça que Deus vai nos conceder nesse ano difícil e turbulento. Versículo 28. Ele vai nos dar a graça de não temermos os nossos adversários. O cristão só teme uma coisa. O que é? Pecado. Ele só teme o seu Senhor, a santidade do seu Deus, porque o diabo já está derrotado. Em nada estáis intimidados pelos adversários. Isso é graça de Deus, irmãos. O mundo se levanta, parece que estão dominando tudo e a gente começa a ficar encolhido, achando que nós somos derrotados. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E não há adversário nesse mundo, poder político, econômico, seja o que for, que possa nos intimidar, porque nós estamos em Cristo Jesus. Porque maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em nós está aquele que venceu a morte e não aquele que foi derrotado. Por isso a palavra de Deus diz, e Jesus diz que o maligno não pode tocar nos seus filhos. Não tema. Você está sob a mão poderosa do Senhor. A palavra diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso que nós falamos que uma vez que nós somos salvos pela graça, e ninguém poderá nos tocar. Não estáis intimidados. Jesus quer as portas do inferno é que precisam temer a igreja, porque a igreja entra lá e arromba e tira a gente de lá. Infelizmente, o diabo está entrando dentro de muitas igrejas e tirando gente, né? Mas os do Senhor não são tirados, pertencem ao Senhor. Jesus conhece aqueles que lhe pertencem, e aqueles que pertencem a Ele ouvem a sua voz. Não se deixem enganar pelos falsos profetas, pelos ensinos mentirosos. Não temas. Não temos falsos intelectuais do nosso tempo. Nossos jovens que na universidade enfrentam tantos falsos intelectuais que não conhecem nada de Bíblia, não conhecem nada da história da salvação, que leram meia dúzia de livros e se acham os donos da verdade, mas quando são confrontados pela verdade bíblica não têm argumentos. Não tem. Assim aconteceu ao longo da história, irmãos. Quantas pessoas se levantaram para negar a verdade bíblica, e todos eles
foram levados pelo tempo da história e desapareceram, e a palavra permanece aí, transformando vidas e edificando a nossa vida. Não temas. Pregue a palavra, porque ela é a verdade e ela prevalece, porque o Senhor da verdade é Jesus Cristo. Nós, como reformados, irmãos, temos um rico legado da história intelectual, a cosmovisão reformada do mundo enfrenta qualquer cosmovisão, não em igualdade de condição, mas superior, porque tem a verdade bíblica do seu lado, e Deus honra essa verdade. Não temas, não fique intimidado pelos adversários. A nossa unidade nessa luta contra os potestades e principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, vai sempre estar baseada na convicção da vitória eterna de Jesus. Os que negam essa verdade, as ideologias deste mundo terminam aqui, não tem esperança nenhuma de eternidade, cessam com a morte. E muitos desses famosos ideólogos, teólogos e não sei mais o que por aí, só querem que a vida acabe, porque para eles só resta o nada, o desaparecer. Aí eles vão encontrar paz, acham. Morrer vai acabar, então vou ter paz. É o que eles esperam. Mas aquele que tem esperança em fé em Jesus Cristo permanece firme. E o versículo termina, o versículo 28 diz, né? Pois aquilo que é para eles prova evidente e petição é para vós outros salvação, e isto da parte de Deus. E a quarta e última exortação, ou oportunidade, ou graça que nos é concedida, está no versículo 29. Olha que coisa interessante. Vos foi concedido o quê? A graça de... Ninguém fala? Está com medo? De sofrer. A graça de sofrer por Cristo. Na igreja reformada, muita gente tem vindo para a igreja reformada por causa da doutrina da graça. Salvação pela graça, oh beleza. Não merecia, fui salvo. Que coisa boa. Mas essa graça vem acompanhada de outras graças. Graça. A graça de padecer, de sofrer por Cristo. E não somente de crer nele. Ou seja, a graça de sacrificar-se pela fé bíblica. É graça. É favor que nós não merecemos, mas Deus nos concede. Nestes dias, essa oportunidade. Será que você quer continuar firme nessa graça que te foi dada? Privilégio. É que esse ano de 2022 seja um ano de mudança na vida de cada crente verdadeiro. Irmãos, que tudo se faça novo na nossa vida. Vamos parar de murmurar, de reclamar, disso ou daquilo, probleminha aqui, probleminha ali. Vamos parar de temer doenças, influenzas e Covid e não sei mais o que vem por aí. Pare de temer estas coisas. Pare de temer os adversários da verdade. Eles vão prevalecer por um tempo, mas já estão derrotados em Cristo Jesus.
Porque todo tipo de perseguição ou de oposição que nós sofrermos virá do Senhor. Virá do Senhor, não é do diabo, não. Deus vai permitir para que a graça dele se faça mais abundante na nossa vida. Você não quer graça de Deus? Porque tudo isso só virá, irmãos, confirmar o que diz a palavra de Deus, que Deus nos predestinou para Ele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, nesta geração corrupta, e manifestarmos a sua glória. O que mais que nós poderemos querer desse mundo? O que esse mundo pode oferecer maior do que isso? A certeza de uma salvação eterna, da presença do Senhor conosco todos os dias. Cansamos de falar isso no Natal. Parece que começa o ano, parece que Jesus vai tirar férias de novo. Vai aparecer só no Natal, né? O Emmanuel. Mas Deus, eu estou com vocês. Primeiro dia, segundo, até o último. Por isso, irmãos, vamos pedir que o Espírito Santo nos dê esse mesmo sentimento que houve no apóstolo Paulo, que disse que considerava todas as coisas deste mundo como escória, como esterco, para conhecer a Cristo. É o desafio para nós. E Paulo diz no versículo 30, né, que esse é o combate nosso, o mesmo combate que ele teve é o nosso. O diabo está ativo, sabemos disso. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Mas vamos lembrar, irmãos, que as armas da nossa milícia não são carnais, não são fracas, mas elas são poderosas em Deus. As nossas armas são capazes de destruir as fortalezas do inimigo, capazes de anular os sofismas, os raciocínios falsos, capazes de anular toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Jesus. As armas que o Senhor tem dado à sua igreja são poderosas para levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, aleluia. Deus não nos deixou aqui desarmados. O povo de Deus é um povo armado. Armado com a palavra, armado com o amor de Deus, armado com a misericórdia, com perdão. Armas poderosíssimas que o mundo é incapaz de resistir. Por isso, irmãos, concluindo essa palavra, essa manhã, talvez assuste, incomode. Volto a dizer que o ano de 2022 para um cristão autêntico será o ano de você levantar a sua cabeça e olhar para o alto e se alegrar no meio das dificuldades e perseguições, pois você verá de uma maneira muito clara a palavra de Deus se cumprindo nos acontecimentos deste mundo, nas determinações dos governos, nos rumos que esse mundo tomar. Você verá a palavra de Deus se cumprindo e verá que tem um Deus soberano governando todas as coisas, não está por acaso. A certeza de que tudo isso vai terminar no momento em que o Senhor nos levar, ou quando o Senhor Jesus aparecer em poder e glória. Isso deve colocar gratidão em nosso coração, paz, amor uns pelos outros, por aqueles que sofrem dessas perseguições, por aqueles que estão lutando pela sua fé evangélica nestes dias.
Os poderes do mundo estão agitados. As nações estão agitadas. Os governantes estão perdidos. O controle sobre a vida humana cresce a cada dia. Já percebeu? Como é que eles estão dominando a sua vida? Esse aparelhinho aqui que você tem no bolso aí, ó. Você está na mão de quem tem os seus algoritmos. Sabe tudo que você pensa, que você quer, onde você está. O que você está fazendo. Vemos um medo se espalhando no meio das pessoas. Com medo disso, com medo daquilo. Medo às vezes real e às vezes imaginário. E nós vemos no meio disso tudo, irmãos, o cristianismo se tornando o culpado. É o cristianismo que trouxe tanta prosperidade. E quando a gente fala de cristianismo, é claro, irmãos, que nem todos que se dizem cristãos são cristãos. As nações chamadas cristãs fizeram absurdos e continuam fazendo. Mas não são os cristãos que estão fazendo isso, são aqueles que se dizem. Porque Jesus disse que no meio da sua igreja teria ovelha e lobo, joio e trigo. Então não podem julgar o cristianismo por aqueles que essas nações chamadas do primeiro mundo já fizeram. Não foi o cristianismo, é o pecado que está dentro do coração do ser humano que levou a fazer isso. Mas o cristianismo trouxe esperança, paz, trouxe progresso científico, espiritual, progresso tecnológico. Agora, se o homem usa tudo isso para o mal, é outra coisa. Mas a graça de Deus comum se manifesta. E nós somos beneficiários deste progresso. Agora, culpar o cristianismo por tudo isso? Vamos olhar firmemente para Jesus, irmãos. Por Jesus vitorioso, ressuscitado de entre os mortos. Aquele que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, governando todas as coisas, intercedendo por nós, como nosso sumo sacerdote. Ele intercede por cada um de nós nestes dias. E envia o Espírito dele para estar conosco, nos sustentando no meio destas lutas. Vamos olhar para ele nestes dias de tribulação, para que cheguemos ao final do ano, se assim permitir, se Jesus não voltar ainda esse ano, né? Que a gente esteja ao lado do Senhor. E em 2022, vivamos para Jesus e para a sua glória, de modo digno do Evangelho. Possamos estar unidos, lutando juntos, lado a lado, com todos aqueles que professam a fé bíblica, a fé dos reformadores, a fé que nos foi entregue uma vez por todas. E nesse ano 2020, nós não tenhamos medo dos nossos inimigos, por mais poderosos que eles se apresentem. Eles já estão derrotados na cruz. Eles já foram derrotados pela ressurreição, pelo túmulo vazio. E o Senhor só aguarda o momento das trombetas soarem e criar novo céu e nova terra. É isso que nós estamos esperando. Os nossos adversários certamente se levantarão com ódio. Jesus foi muito claro: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus não prometeu o cristianismo meia boca, vazio. Por isso esse ano de 2022 será um ano decisivo para separar
quem é quem é do Senhor e quem não é, quem está do lado dele e quem não está. Vai haver muita divisão, muita tristeza, irmãos, muita tristeza. Mas nós temos o privilégio, irmãos, a graça. Vejam essas graças que nos são concedidas, que nós possamos desfrutar delas a cada dia deste ano. Sabemos que por nós mesmos somos incapazes. Sabemos que por nós mesmos, hoje mesmo, nós já estaremos negando essa graça. Mas é pela misericórdia do Senhor. É pelo amor que Ele tem por cada um de nós. Aquele amor eterno que se manifestou na cruz do Calvário a nosso favor. Este amor que vai nos conduzir em vitória. Esta fé, esta certeza de que o Senhor está conosco a cada dia, até a consumação do século. Que 2022 venha, com todos esses desafios e com todas essas oportunidades. Que você, como crente, esteja pronto para estes dias. Lembrando sempre que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Nem anjos, nem principados, nem poderes, nem a morte, nem a vida poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Creia nisso, creia nisso. Deuteronômio 33, 29 tem uma passagem muito interessante, uma bênção de Moisés que diz: como você é feliz, ó povo de Deus. Quem é como você, salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, Ele é o seu ajudador, Ele é a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará as suas colinas. Promessa que está sendo cumprida ao longo da história. E agora é a nossa vez. Amém? Que Deus nos abençoe.